E é precisamente por aqui que começamos a conversa em estúdio. Comigo já tenho o Gonçalo Monteiro. Gonçalo, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Como é que olhas para esta vinda de João Palhinha para o Benfica, ele que esteve 9 anos e meio ligado ao Sporting e que também foi apontado ao Sporting ultimamente? Bom dia, Vânia. Bom dia também aos nossos telespectadores. Eu vejo isto como a maior normalidade, aliás, mesmo que tivesse sido direto do Sporting para o Benfica, faz parte, isso... não é? Faz parte. Não, são profissionais. Exato. Nós costumamos muitas vezes misturar. Nós, quer dizer, eu procuro não ter esse papel de misturar aquilo que é a cabeça de adepto, que são paixão, são emoção e podem sentir tudo e mais alguma coisa, daquela que é a responsabilidade de ter aqui alguma racionalidade. Dentro da racionalidade, os jogadores, sendo portugueses, teoricamente, quando eram miúdos, também tiveram, ou ainda têm, algum clube. Podiam ter tido, daquilo que é um gosto especial por algum clube. Mas são profissionais. Ora, quando tu te tornas profissional desta área, tu deixas essa emoção à parte. Podes gostar muito, mas no teu dia-a-dia tu queres o maior sucesso profissional. É o melhor para ti, é o melhor para o teu contexto e, portanto, queres lá saber daquilo que é o teu clube do coração. Portanto, desvalorize isso por completo. Se olharmos apenas ao jogador, se olharmos apenas ao perfil, acho que encaixa que nem uma luva. Seria para fazer o papel que o Enzo Barrenechea teve, por exemplo, nesta última partida. Tem um raio de ação muito mais alargado, não há ninguém, a não ser o Oshness, mas não é exatamente a mesma função, mas também consegue fazê-lo com um raio de ação tão alargado. Acho que seria, não é um crime, mas seria desvalorizar um pouco ou não aproveitar tão bem a capacidade que o Oshness tem de dar um passo ou dois mais à frente, se o tivesses que colocar numa posição mais clara. Mas pode ser um sonho de Marco Silva juntar os dois no meio campo? Oshness e Palhinha? Parece-me evidente que o Marco Silva foi buscar o Palhinha ao Sporting quando estava no Fulham. Parece-me evidente que foi talvez dos melhores anos em termos daquilo que é o rendimento e da performance em contexto de Premier League, ou seja, com um grau de dificuldade super elevado. Nós vimos o Palhinha a exibir-se a um nível absolutamente fantástico. Porquê? E a meu ver, porque é que não aconteceu, por exemplo, no Bayern? O Bayern é altamente dominador e, portanto, joga muito em ataque posicional. Tu, se olhares para o Palhinha, não dizes, é um jogador de ataque. Não é. É um jogador muito mais de duelos, um jogador muito mais de transição. É um jogador que consegue ter um passo longo também apurado. Tem chegada também, mas é mais forte sempre e quando o jogo parta mais vezes. Quando é um ataque posicional em que ele tem que ser mais um 8-10, o número 6 do Bayern é mais um 8-10, e num contexto de Premier League, o 8-10 também tem que ser 6, ou seja, o jogo entra em transições muitas vezes. E eu acredito sinceramente que, apesar de no Benfica, o Benfica também vir a ser muito dominador no campeonato, eu acredito que teres um jogador como o Palhinha, em que pode funcionar muitas das vezes, até recuado um pouco mais como um terceiro central, não é para ser central, mas como um terceiro central em organização ofensiva, liberta outros jogadores para um processo ofensivo muito mais dinâmico, em que podes ter muito mais permutas, jogadores a sair da sua posição, e o Palhinha com essa... E Marco Silva certamente já sabe explorar essas capacidades de Palhinha, atenção, não é? Até porque ele esteve no Fulham entre 2022 e 2024. Sim. Portanto, já se conhecem bem nesse sentido, não é? Não tenho a mínima dúvida e não sei se falaram ou não, mas não me chocava nada que o Marco Silva já tivesse feito não sei quantos telefonemas, porque é normal. Repara, se estivesse ali a dizer Benfica com via aberta para levar Palhinha, se tivesse em vez de Benfica Sporting ou em vez de Sporting Porto, não me chocava nada, porque é um jogador que tinha lugar em qualquer um dos três grandes. Chegar. Sim. E portanto acho que faz sentido. Existindo a possibilidade financeira, acho que faz todo o sentido. Mas vejo difícil, em função, pelo menos é aquilo que eu procuro tentar perceber, acho que vejo muito difícil em função da concorrência e em função de outras possibilidades financeiras que outros clubes têm. Já aqui dissemos também que há aqui um fator que uma possível abordagem de um clube português, neste caso o Benfica, tem como vantagem, que é a questão familiar do João Palhinha. E nesse sentido, mais nenhum dos outros clubes pode oferecer o fator casa. E o Benfica tem o fator casa, tem aqui uma possibilidade de poder jogar com isso. Agora, se vai pesar mais ou não, isso eu não sei. Palhinha tem agora 31 anos, pode também ser uma espécie de exemplo de liderança até para os jogadores mais jovens? Sim, eu digo isso muitas vezes, que tem a ver com os clubes em Portugal têm que ter a responsabilidade de tentar apontar sempre a alvos um pouco mais jovens, precisamente para tentar
correlacionar aquilo que é o rendimento desportivo, aquilo que é a performance individual dos jogadores, coletiva, com a conquista de troféus também, mas depois para alimentar uma futura venda, porque se forem todos palhinhas, nós sabemos que ainda tem um peso grande, nomeadamente nos grandes, aquele que é o investimento em jogadores e depois a obrigatoriedade de vender alguns jogadores. Portanto, quando tu vais para o mercado para contratar um jogador desta ordem, desta natureza, significa que tens que depois equilibrar nas outras contratações que vais fazer. Agora, se é um jogador que traria essa liderança em campo, que com alguma naturalidade até entraria no lote de capitães. Era isso que te ia perguntar, precisamente. Se roubar a braçadeira, se poderia eventualmente roubar a braçadeira, António Silva. Isso já não sei mesmo. Mesmo com o histórico que tem do Sporting, lá está, e foi precisamente por aqui que começámos também a nossa conversa em relação à Palhinha. Sim. Mas mesmo tendo em conta esse histórico no Sporting, é uma pessoa que pode assumir a braçadeira no Benfica? A braçadeira, capitão? Volto a dizer, a braçadeira pode ser olhada, depende dos óculos que metes, mais de adepto, menos de adepto. Pode ser olhada como um símbolo, pode ser olhada como tu tens que merecer para, que é verdade, mas naquilo que é o dia-a-dia tem a ver com, outra vez, o lado profissional, que é alguém que tem a capacidade, até por aquilo que a lei de jogo permite, um jogador com a braçadeira de capitão tem muito mais intervenção junto do árbitro. Ora, tu podes ter um símbolo espetacular do clube que toda a gente valoriza, mas depois entra calado, sai calado, não é um bom capitão, não pode ser um bom capitão. Enquanto símbolo até pode ser identificado como, mas na responsabilidade da sua função no jogo acaba por não ter. E, portanto, não me chocava nada que chegasse e entrasse para o lote de capitães. Depois, se era o primeiro capitão ou o segundo, isso já não sei. Mas ele tem, e já o demonstrou, essa capacidade, não só de ser exemplo dentro do grupo de trabalho, ter uma voz dentro do balneário, mas na extensão dentro do campo. Porque dentro do campo é muito importante os capitães terem a capacidade de, não é de influenciar o árbitro, mas de influenciar a capacidade de retórica dentro do Mas o que é que pensariam outros jogadores? Imaginando que António Silva sai e que Palhinha é o capitão, o que é que podem pensar Tomás Araújo, Óstenes, se for Palhinha o capitão? Podem pensar que Acho que isso não tem impacto negativo no plantel? Zero. Claro, repara, vais-me dizer assim, há alguém que vai ficar triste. Sim. Há alguém que vai ficar um bocadinho mais aziado. Sim. Há alguém que vai ficar menos contente. Sim. E então? Isso, às vezes, uma pastilhazinha, passado uma semana a coisa já está. Não me parece, sinceramente, que isso vá ter algum tipo de impacto e que vá agitar o grupo, porque os próprios jogadores, os pares neste caso, conseguem olhar para quem é que tem à frente e a acontecer o caso do João Palhinha, acho que é mais ou menos incontornável que acabe por acontecer entrar no lote de capitães. Volto a dizer, não sei se para primeiro, segundo, terceiro, não interessa. Mas aquilo que ele representa, outros jogadores também olham para o Palhinha, mesmo sem a braçadeira, como um role model, como um exemplo a seguir. E, portanto, quando isso acontece, é normal. Olha o que aconteceu com o Yulman, por exemplo. Ninguém estava à espera que o Yulman, de repente, fosse o capitão. E até era estrangeiro. Ainda era menos provável do que propriamente o Palhinha. E quando digo estrangeiro, não é por ser estrangeiro em si, é a questão da língua. A língua, às vezes, adaptou-se de uma muito forma rápido, aprendeu. Incrível. Não é? É verdade. Há que louvar essa... Até na questão da comunicação. Essa adaptação, e, certo. portanto, quando assim os pares que estavam lá há não sei quantos anos percebem rapidamente quem é que tem ali. São os primeiros a perceber isso. Acho que os treinadores, quando o exemplo é tão claro, quando é tão claro para toda a gente, o treinador nem precisa de estar a explicar grandes coisas. Está aqui, está apresentado, toda a gente conhece, não conhece, pronto, está aqui, vai entrar para o lote dos capitães, está feito. Depois, a partir daí, logo se vê se haverá a abraçadeira logo no primeiro, no segundo, no terceiro jogo, isso é algo a ver. Mas, em termos daquilo que é o perfil Palhinha, volto a dizer, sempre com um equilíbrio daquilo que depois são outras contratações, com a exigência de ter jogadores um bocadinho mais jovens também, com capacidade, mas também mais jovens, acho que Palhinha entrava na MUS, mas em qualquer um dos grandes. Mas admites que possa ter havido alguma mágoa com o Sporting? O Zé Nunes ontem disse aqui no NAU que Palhinha poderá eventualmente ter ficado magoado com o Sporting. Admites que isso possa ter acontecido, porque de facto foi apontado ao clube de Alvalade? Não faço a mínima ideia. Eu não consigo ter essa... A mágoa, para mim, aqui outra vez, colando aquilo que eu disse há pouco,
Eles são profissionais. Podem ficar... Sim, mas também são pessoas, não é? Ou seja, pode ter ficado esse sentimento. Sim, mas mágoa em tem a Palhinha. ver com, eventualmente, olhar para o Sporting como o clube do coração. E o clube do coração podia ter feito algo mais. Eu não vejo Palhinha... pode ter acontecido, mas não vejo, vendo de fora, não vejo que isso tenha acontecido. Vejo quando o Sporting vai ou não vai, e quando o Palhinha recebe ou não recebe uma É que proposta... supostamente pediu algum tempo, não é? Para orientar Pronto, a tem que ser vida nesse enquadrado, sentido, não é? tem que ser enquadrado naquilo que é os limites do clube e aquilo que são os limites do jogador. Quando há aqui um desalinhar, é o normal do negócio e do mercado e, portanto, nem o Palhinha pode ser visto como o último refrigerante do mercado. Se quiserem que eu diga o nome, têm que mandar umas latas lá para cá, não que eu não bebo. Nem o contrário é verdade. Ou seja, nem há um desespero brutal porque aquele é o único clube em que pode acontecer ou porque eu já umbilicalmente estive ligado àquele clube, até na formação, é verdade que foi final de formação, mas esteve ligado à formação. Eu não vejo essa mágoa dessa perspectiva. Vejo ok, fiquei, olha, eu achava que era por ali, fiquei triste neste sentido, por a coisa não correr por aquele caminho, mas não é quando vou à mágoa tem a ver com a ligação umbilical que existiu ali. São profissionais, sabem, estão mais do que habilitados e percebem aquilo que significa verdadeiramente, porque repara, há muitas coisas que nós até enquadramos aqui, algumas são mais especulações, outras entra notícia daqui, outra dali, outras são informação, vários tipos de informação, várias fontes diferentes, mas a realidade é que a vida dos empresários destes jogadores é diariamente posso estar a exagerar um bocadinho, mas mensalmente, receber várias propostas, várias sondagens, várias reflexões, várias perguntas, ou seja, isto é o normal e, portanto, os jogadores, na larga maioria, recebem esta informação toda. Claro que algumas têm que ser filtradas porque não joga a bota com o perdigota e, portanto, é só tirar o barro à parede. Mas outras tantas, os jogadores sabem que é normal. Vários clubes, vários contextos e, portanto, não é por ser aquele clube especial para a sua carreira que, de repente, vai... Acho que o Palhinha já tem idade suficiente para perceber Mas que ainda as assim, coisas lá acontecem, está, pode haver de facto aqui uma preferência, não é? Neste caso, entre outros clubes que estejam interessados, Palhinha pode optar por vir para o Benfica, não é? Sim, claro, mas o contexto da Liga Portuguesa, por isso que estavas a dizer entre o Benfica e o Sporting. Não, nesse caso não, porque... Mas no caso em concreto, no regresso a Portugal, eu acho que tem esse peso grande. Não consigo ver de outra forma que não... Acho que todos os portugueses ficaram com o pulgar atrás da orelha, por exemplo, porque é que o Palhinha não esteve na seleção. Acho que todos ficaram com o pulgar atrás da orelha, mas porque é que um jogador com estas características até podia não jogar, mas teria sido muito útil para alguns momentos. E eu acho que vai ser muito útil para vários momentos das equipas grandes em Portugal, neste caso do Benfica, porque para além de ser um 6 exímio sem bola, acho que tem hoje uma capacidade fora de série para aquilo que ele representa com bola. E isso é fundamental numa equipa grande em Portugal, que não é só para varrer, não é só para limpar, mas também para acrescentar muito em termos ofensivos. Gonçalo, vamos ver o que é que vai acontecer. Exatamente, e vamos voltar à conversa, até porque ainda há muitas novidades do mercado. É já a seguir a um curto intervalo. Volte connosco. Até já.